Pessoal, hoje nós vamos falar da importância da perícia, né, com relação à avaliação de patrimônio em algumas situações que podem ocorrer, tá? O que é avaliação de patrimônio, né? Em que situações? Por exemplo, quando eu vou vender patrimônio é uma coisa, né? Agora, quando eu sou obrigado a entregar meu patrimônio para alguma situação, e aí muitas vezes é necessário ter uma perícia para poder realmente avaliar, tá? Vamos lá, ver o que a gente tem por aqui hoje. Ó, a perícia contábil na desapropriação de bens, né? Vocês sabem o que é desapropriação de bens? Vocês já ouviram falar sobre isso? Desapropriação de bens é aquela situação assim, onde geralmente o Estado, né? A gente fala Estado, a gente fala o ente público, né? Pode ser município, pode ser o Estado em si, né? Ou pode ser a União. Ele necessita de fazer alguma obra ali, né? Alguma coisa que seja de interesse da sociedade, né? E muitas vezes ele vai necessitar aí de desapropriar, né, bens particulares, né? E essa desapropriação de bens, ela vai desde desapropriar terras, né, até aí, de repente, até desapropriar cidades inteiras, né, como já ocorreu, tá? Hoje acontece menos, mas já aconteceu muito. Nas construções de usinas hidrelétricas, por exemplo, né, as cidades que estavam ali no nível onde o reservatório iria se formar, né, teve muita cidade aí que foi realocada, né, ou seja, eles tiveram que tirar tudo da cidade, né, e alocar as pessoas em outro local, outro lugar, tá? Então há uma desapropriação grande aí, tá? Estrada de ferro, geralmente, quando igual foram fazer essa norte-sul aqui, né, passou por dentro de fazendas e tudo mais aí, né, então houve a desapropriação, né, de parte da área, né, que não é só onde passa a linha, né, tem a faixa de domínio também, que eles falam, que é do lado, né, quando se faz também a implantação de torres de energia e transmissão, também existe a desapropriação. Tá? Por quê? Porque onde passa a torre embaixo, né, a pessoa não pode mais plantar, né, o que ela quiser. Pode até usar ali como pasto ou como se for usar alguma planta que não vai crescer muito, mas tipo assim, se tiver que plantar árvore, alguma coisa não pode, tá? Então, a desapropriação é geralmente assim, é um processo onde o poder público, né, ele vai adquirir aquele imóvel, aquele bem, né? Seja de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas, né? Interesse da sociedade, tá? E para isso existe o poder público faz a indenização, tá? No caso aí quando constrói-se usinas, né? O próprio poder público já vai lá, adquire terra, né? Uma terra lá e constrói a cidade já nova, né? E transfere as pessoas para lá, tá? Mas são situações assim bem pontuais hoje, né? Acontecem, é lógico que acontece, até se não me engano, Altamira ali aconteceu, né? Devido a Belo Monte, né? Mas já se acontece menos hoje, tá? Até porque eu acho que os grandes projetos de hidrelétricas que tinham para ser implantados no principalmente sul, sudeste, centro-oeste, nordeste já foram todos implementados, né? Então agora talvez o que sobra aí é o norte mesmo, só que na região norte amazônica, né, já tem uma densidade populacional muito pequena. Então quando faz isso, é menos pessoas que são afetadas, tá? Então vamos lá. Então nós temos que a desapropriação ela ocorre aqui, né? Ela pode acontecer aqui de cima para baixo, né? Então nós temos, por exemplo, a União, ela pode desapropriar, né, bens, né, seja dos estados, dos municípios ou bens particulares. Já o estado, ele pode desapropriar bens do município e bens particulares. E o município pode desapropriar bens particulares, tá? Professor, mas e se o Estado quiser aí construir alguma coisa e uma área é federal, né, da União, tá?
Então, eles entram em acordo, né? Não há desapropriação, porque o Estado não pode desapropriar uma área da União, tá? Mas entra em acordo aí, muitas vezes há cessão por parte da União, tá? Certo? Agora, quando vem da União, não, a União pode obrigar o Estado, mas o Estado não pode obrigar a União. Assim como o Estado pode obrigar o município, mas o município não pode obrigar o Estado também, tá? Então, a desapropriação ocorre de cima para baixo aqui, ok? Vamos lá. As apropriações, né, as representações do poder público, são consideradas utilidade pública e determinadas por lei. Elas resultam na indenização do proprietário que cederá a sua propriedade, né? Não sei se é bem ceder não, né? A desapropriação de bens poderá ocorrer tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Quando a desapropriação ocorre alcançando organizações que representem pontos comerciais, né, acontecem desacordos no que se refere à avaliação. E isso especialmente no fundo de comércio. O que é fundo de comércio? Né? É aquele valor que a empresa tem ali que não é tangível, né? Muitas vezes não é tangível. Vamos lá, para vocês terem uma noção, por exemplo, né? Não era o caso, tá? Mas a gente poderia, só para exemplificar, nós tínhamos ali no entroncamento, por exemplo, a Pão da Terra, né? Que ficava aqui do lado de cada entroncamento, subindo a Getúlio aqui, né? Do lado daquele posto, acho que é Santa Maria, parece, né? E quando foram reformar o posto, o que eles fizeram? Eles romperam o contrato de aluguel que tinha com a Pão da Terra, tudo. A Pão da Terra teve que mudar, ela foi lá para o meio da Bernarda, ali da Pedro Neiva, na verdade, para Baçulândia, né? E agora ela voltou para aquele outro posto que tem lá do outro lado, né? Tá? Mas, se fosse uma obra do governo, por exemplo, né, a situação do posto, que houvesse essa desapropriação, né, além do prejuízo, né, do imóvel em si, a Pão da Terra ali ela sofreu um impacto muito grande com relação à sua clientela, né? A ter que fazer a mudança, ter que se reorganizar, tá? Então, por exemplo, ela vai para outro imóvel, esse imóvel vai ter que ser adaptado às necessidades dela, porque ali, com o tempo, você vai adaptando tudo à sua necessidade, né? Então, ela tem muitos custos, entendeu? E o que a gente vai falar também, ela tem muitas vezes lá na frente lucros cessantes, né? Até aqui, ó, fundo de comércio e o lucro cessante. O que é o lucro cessante? Ó, eu estou estabelecido, eu estou trabalhando, as pessoas me conhecem, né? Se eu mudar, eu vou perder, né? Eu vou ter que é, ter um trabalho aí de resgate desses clientes, tá? Então, muitas vezes isso pode até, em algumas situações, tem empresas que às vezes a mudança é tão brusca assim, afeta tanto que ela acaba fechando, tá? Vamos lá. Os desacordos, né, poderão ocorrer com base no valor estipulado pela perícia, tá? Isso ocorre por se tratar de um ponto comercial que envolve clientela, patrimônio, ou seja, se referindo a toda forma atrativa do negócio, tá? Na desapropriação de bens, qualquer tipo de bem poderá ser objeto do ato, ou seja, da desapropriação. Também se devem levar em conta os estoques inativos, a perda de produção, o prejuízo na qualidade dos produtos, a perda de mercados específicos e o prejuízo no uso racional de imóveis tomados, por exemplo. Tá? Os pontos mais críticos na perícia, né, estão relacionados à possível perda que o ponto empresarial vai sofrer com o resultado da ação pública. Isso ocorre pois o proprietário será indenizado de acordo com o valor estipulado pela perícia. Porém, se o mesmo fosse vender o ponto, poderia fazer pelo valor que considerasse mais adequado. Então, gente, é assim, sempre vai haver discordância, né? Porque o ente público, ele quer gastar o mínimo possível, né? Tá? Já o empresário, ele já tem o valor dele. Então, imagina se você deixa de fazer de aceitar uma proposta de venda da sua empresa, né? E aí passa algum tempo e vem uma ação de desapropriação porque um ente público resolveu fazer alguma coisa ali, tá? A pessoa vai ficar muito pé da vida, né? Tá? E o ente público ele nunca vai pagar o que vale, tá? Até por quê? Porque
essa intangibilidade, né, de análise, de avaliação, por exemplo, de carteira de clientes, de ponto comercial, né, da marca, tudo isso é complexo de se chegar numa avaliação. Então, muitas vezes, o perito, né, ele não vai levar muito isso em conta. E até porque, vamos lá, geralmente o perito que faz a avaliação no início é um perito contratado pelo governo, tá? Então, muitas vezes, tem todo um peso aí, né, político por trás disso, tá? Então, né, muitas vezes aí o perito vai lá e, na verdade, ele faz, quando ele é contratado pelo governo, ele faz uma avaliação de acordo com o que o político está querendo, tá? Vamos lá, o valor do imóvel, algumas vezes, é bem menor com relação ao valor do comércio ou da empresa instalada. Desse modo, se instauram meios para que a indenização do proprietário do imóvel ocorra de forma justa. Nesse sentido, ocorre um exame pericial a fim de definir o valor mais correto. Tá? Gente, assim, ó, sempre que surgiu um boato que a prefeitura está querendo fazer, de repente, uma avenida, alguma coisa ali, se isso pode te afetar de alguma forma, é interessante o empresário, vocês orientarem ele, sempre ele está antenado nisso, e se acontecer, ele, por exemplo, vai já procurar saber quanto que vale a empresa dele, entendeu? De repente, fazer uma avaliação de mercado, alguma coisa assim, por quê? Porque lá na frente, se realmente isso se concretizar, ele tem embasamento para poder requerer aí um pagamento justo, tá? Uma situação também, gente, tipo assim, ó, imagina que você tem, vamos pensar ali, de repente você tem uma boate ou um bar, alguma coisa assim, né? E resolve se instalar, sei lá, um hospital, né, do lado, tá? Isso vai te afetar. Por quê? Essa obra que estiver pronta, né, um hospital, você não vai poder fazer zoada mais ali, tá? Então tem todos esses detalhes. Mas geralmente o hospital vai ser instalado em áreas que já não pode fazer barulho. Então, se você está numa área que não deve fazer barulho, você já tem que respeitar, né? Fique atento. As avaliações realizadas pelo poder público muitas vezes não são eficientes. Elas podem cumprir interesses políticos, algumas vezes incompatíveis com os interesses, né, do indivíduo ou da empresa. Né? É isso que eu acabei de dizer. Muitas vezes aí o perito que fez lá, a avaliação que foi feita, né, antecipadamente, ele puxou a sardinha para o lado político, tá? Para o lado do governo. A função do perito é de extrema importância. Uma organização em pleno funcionamento e em expansão pode ser prejudicada ao abandonar seu ponto. Nesse sentido, se destacam também os custos com a remoção, a produção que é interrompida, entre outros, né? Isso pode ocorrer devido à ação judicial movida em virtude de um desacordo entre as partes. Nesse caso, o perito deve analisar e definir a indenização que será paga ao proprietário do imóvel, considerando os agravantes que a empresa sofrerá, que é justamente esses custos com remoção, a produção interrompida, né? Os lucros cessantes, né? Que você imagina, você vai mudar, até você organizar toda essa empresa, já passou um mês, 2 meses, né? E aí, como é que você faz, né? Tá? Nesse aspecto, se consideram os cálculos de valor relativos à remuneração do capital, isso em face da localização e do período de reorganização que a empresa vai passar. Tá? Vale destacar que o perito é contratado pelo poder público, tá, que pretende realizar a desapropriação do bem. Sendo assim, a contratação desse profissional visa apurar o valor real do imóvel ou do ponto comercial, assim como considerar na indenização todos os efeitos da desapropriação ao proprietário. Tá? Tem muitas situações, gente, que isso aí pode prejudicar enormemente a empresa, tá? E até com relação, né, tem algumas obras públicas também, né, que muitas vezes afetam aí muito tempo o movimento da empresa, né? Vamos pensar, para vocês terem uma noção, por exemplo, quando for fazer aqui em Imperatriz, o recapeamento aí da Bergival, o recapeamento da Getúlio, né?
apesar que recapeamento é uma coisa mais rápida, né? Ali é 1, 2 dias só, que fica na frente da loja, né? Mas acontece, tá, gente? Acontece desses 1, 2 dias, 3 dias aí, ou se chover no momento, né, e atrapalhar, pode demorar um pouco mais. Esse período é período que as lojas, onde está ocorrendo ali o trabalho, elas ficam, né, sem movimento, diminui muito o movimento, tá? Eu lembro quando eles estavam recapeando aí, né, a Getúlio, muitas vezes o trânsito era desviado, o trânsito não passava pela Getúlio, passava lá pela Luiz Domingues, né, tá? Então, tinha, depois, quando fizeram já a Dorival, foi mais fácil, que fizeram só a metade, né, diminuiu meia pista só, tá? Mas isso aí também são situações em que provoca aí danos aí ao fluxo de caixa das empresas, né, tá? Você imagina uma mudança, tá? Imagina os funcionários. O funcionário, né, se adequou tudo à situação perto da empresa, porque era ali, e agora a empresa vai ter que mudar. E dependendo da estrutura que a empresa tem, né, ela tem que mudar para longe. Imagina, por exemplo, aqui fechou, né? Mas se o órgão público aqui fosse desapropriar aquela área da Palate ali, do lado do Bacuri, né? Na feirinha do Bacuri quase, tá? É uma área grande, uma empresa daquela ali, para poder arrumar outro lugar para ela, ela teria que ir para fora da cidade, tá? Não foi o caso, ela fechou por outros motivos, tá? Ah, poderá ocorrer também uma situação contrária, né? Nesse caso, o abandono do ponto pode resultar em melhorias e maiores vantagens para a organização, né? Como valorização. Tem também esse lado. Por exemplo, vamos pensar que o imóvel está numa região degradada, alguma coisa assim, você entendeu? Então, teoricamente, pode até ser um imóvel bom, mas numa região degradada. Então, de repente, o que o governo vai pagar, de repente, a avaliação que é feita pode até aí ser melhor do que a pessoa continuar ali, né? Tá? Pode acontecer. Então, a desapropriação poderá valorizar, né, ou prejudicar o empresário, tá? O perito possui a capacidade e experiência necessárias para avaliar essa questão, tá? Vamos lá. O perito deve analisar o valor da propriedade como uso empresarial, conforme previsto no Decreto-Lei, né, de 41, olha só, um decreto lá de 1941 que está válido para desapropriação, tá? Expansão dos lucros, né, comparando o investimento com a taxa de retorno em moeda corrente nos últimos 3 anos, ao menos, né? Então, vamos lá. A empresa estava crescendo, 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 tá? Então, você tem que levar em consideração que ela vai deixar de ter esse crescimento, porque ela vai ter mudança, aí acontecer toda uma reestruturação, né? Então não sabe como é que vai ficar, tá? Então, ó, mas analisa os últimos 3 anos. Por que os últimos 3 anos? Para você ter uma média aí para saber se a empresa estava crescendo ou não, né? De repente também não vai ter lucro cessante, de repente a empresa estava em queda, né? Estava, né, faturando cada vez menos, né? E tendo menos lucro, tá? Os custos extras que podem resultar do deslocamento, né? Então, o perito vai ter que levar isso em conta também, né? Você imagina, vamos pensar que se tiver uma fábrica, né? Imagina você desmontar todo o maquinário de um lugar, de colocar, levar para outro. Então, tudo isso tem que ser considerado, né? Porque não é simplesmente falar assim, olha, você sai daqui agora e pronto, acabou. Não, não é assim, tá? Tem que tem que ter uma valorização em cima disso, porque o custo vai ser muito grande, né? Tá? Imagina, tem situações em que tem tipo de equipamento que você não consegue nem tirar do lugar praticamente, né? Dependendo da quantidade de tempo que estava lá. Imagina se você tiver que desapropriar uma siderúrgica, né? Onde tem alto forno e tudo mais, né? O custo de desapropriação ele fica tão grande, que não compensa para o ente público. Ele já usa outra alternativa, né? Fazer a obra de outra forma, você entendeu? Tá? As dificuldades, ó, se existem dificuldades ou não com relação à obtenção de mão de obra, tá? Imagina que é o Estado e você, de repente, está se desapropriando, você, de repente, não tem outro lugar para ficar aqui em Imperatriz, você vai ter que mudar para outro lugar, outra cidade, tá? Então, nessa outra cidade, você, de repente, não vai ter mão de obra, tá? Então, isso tem que ser levado em consideração também, tá? As dificuldades relativas à facilidade de atender aos clientes e seus efeitos na venda e no lucro,
tá? Então, de repente, resolveu fazer uma avenida no centro da cidade, tá? Ou aumentar uma avenida. Então, vou desapropriar alguns imóveis. Tirei a empresa daqui, poxa, os clientes dela tá tudo aqui. E agora, como é que ela vai fazer, né? E às vezes você não acha outro imóvel, né, para poder você adquirir ou mesmo alugar, né? Não conforme atenda às suas necessidades, né? Vamos lá, o desembolso que promoveria a remoção, né? Existindo capital excedente com a desapropriação, quanto seria o rendimento, considerando já os gastos com remoção e a paralisação da produção? Então, tudo isso tem que levar em consideração, tá? E o que mais ainda? Os resultados positivos para a empresa, no caso de um imóvel com custo reduzido, diminuindo assim a quantidade de investimentos no imobilizado. Nesse caso, o imóvel seria avaliado com valor satisfatório ao proprietário, considerando que o ponto comercial ou mesmo que o próprio negócio não estivesse dando o retorno esperado. Tá? O aumento ou a redução dos custos fixos, considerando a redução ou aumento da produção, os gastos relativos à acomodação de pessoal, a redução de tributos que existiria sobre imóveis e outros encargos municipais se a empresa mudasse de município, entre outros, tá? Então, tudo isso vai ser levado em consideração. Por quê? Até por quê? Porque essas desapropriações, gente, ela não acontece da noite para o dia, né? Ela vai dar um tempo também da empresa se organizar. Não é despejo, né? É desapropriação. Despejo chega lá por isso assim, olha, pode sair que o imóvel não é mais seu, tá? É desapropriação, então isso é pensado, tá? Vamos lá. A perícia visa ainda, né, tomar conhecimento sobre os reflexos da modificação, que poderá ser para melhor ou para pior, do ponto de vista da organização. É necessário efetuar os cálculos com base em balanços, demonstrações e reavaliações, né? Por isso que eu disse para vocês, olha, se houver algum projeto aí que possa impactar a empresa, né, ou você como pessoa física também, tá? Já vai atrás e busca saber quanto vale o seu negócio, quanto vale o seu imóvel, tá? Tudo isso você já pode, não tem aqui, ó. Eu tinha uma proposta de venda aqui, né, para me vender o imóvel, né, de, sei lá, 500 mil. Não, mas o perito aí, o avaliador do governo avaliou em 150, entendeu? Opa, então vamos discutir isso na justiça, tá? Você pode considerar que o perito deverá apurar a posição negocial, assim como observar alguns elementos, né? Quais são esses elementos? Reavaliação, dados qualitativos do patrimônio, ou seja, detalhes ali, qualidade do patrimônio, né? Produção fundamentada em unidades e não em preço, então a quantidade que ele produz, não o custo de produção, tá? Análise da organização racional do trabalho no campo ocupado, pois o mesmo pode estar prejudicado, e cálculos que apresentem possibilidade de expansão da empresa, tá? A apuração dos custos reais de produção, projeção de custos, considerando outra planta comercial ou industrial, tempo do imobilizado, ou seja, a durabilidade e o tempo de uso, tá? Força de trabalho no local e também fora dele, e estimativas de produção e qualidade de custos, tá? Então, olha, quando a gente pegar um perito para fazer uma avaliação dessa, ele vai ter muito serviço, tá? É muito trabalho, tá? Porque ele vai ter que esmiuçar isso a fundo mesmo. Lógico, né? Se é muito trabalho, a compensação também pode ser grande, certo? Ou seja, pode aí receber um valor bem considerável por esse trabalho, tá? A perícia visa tomar conhecimento sobre o reflexo da modificação, poderá ser para melhor ou pior, né? É, Dentro dos elementos, você pode considerar também efeitos no capital de giro, né, com base no que se espera receber pelo imóvel desapropriado, podendo ser para mais ou para menos, diminuição de gastos financeiros ou elevação deles, tá? Aumento ou diminuição da capacidade de estoques, aumento ou diminuição de despesas de conservação e manutenção, entre outros. Vários os pontos aí que tem que ser muito bem
delineados, né, e avaliados, porque assim, ó, tudo isso aqui leva em conta, né, não somente a parte estrutural da empresa, né, mas também toda a parte organizacional da empresa, a parte financeira da empresa, né. Aqui leva em conta também, por exemplo, ó, vamos lá, o cara sai com um imóvel, sai de um imóvel aqui, ele vai ter um imóvel novo, né? Esse imóvel novo, de repente, vai ter é, menos desgaste, menos custo de manutenção. Tudo isso vai o quê? Ajudar no resultado financeiro dele, né? Certo? Então, o perito ele vai levar isso em consideração, tá? Vamos lá. O processo de desapropriação pode ter êxito, porém, seu sucesso depende da atuação da perícia contábil. O trabalho do perito dependerá de cada situação, considerando cada tipo de prejuízo sobre o qual se pretende reclamar. A desapropriação corresponde a um método administrativo em que o poder público obtém a propriedade do indivíduo de forma compulsória, ou seja, de forma obrigatória, né? Visando o interesse público. Alcança, dessa forma, a faculdade que possui o proprietário em dispor da coisa conforme sua vontade, ou seja, abrir mão de um ponto comercial, por exemplo. A desapropriação pode ocorrer para pessoas físicas e também para pessoas jurídicas. Nós já dissemos isso, né? Vamos lá. E a perícia contábil quando ela vai atuar, né? Agora não mais em desapropriação, mas, por exemplo, para avaliar o valor de uma empresa ou de um patrimônio, né? Quando há, por exemplo, a morte de um sócio, ou a dissolução da sociedade, ou a expulsão de um sócio da sociedade. Tá? Isso é mais comum de acontecer. Tá? Pode acontecer de morrer sócio? Lógico, todo dia, ainda mais com a Covid ainda, né? Imagina quantos donos de empresa não faleceram aí, tá? Quantas sociedades não foram abaladas aí com essas mortes, tá? E aí eu digo para vocês, né? Quando a gente teve lá práticas 2, práticas 1, né? Que a gente monta contrato social, uma coisa que eu falei para vocês é aquela, tem uma cláusula que estipula de que forma que o sócio que quiser sair da empresa vai receber os seus valores, tá? Porque 99,999% dos contratos, né, não tem essa cláusula, né? Então, o que acontece? Se não tem cláusula, você tem que pagar, o sócio que fica tem que pagar a parte do sócio que sai em 120 dias, tá? Imagina você tem uma empresa que vale 10 milhões e seu sócio está saindo da empresa e você não botou essa cláusula, então você tem aí 120 dias para pagar 5 milhões para ele. De que forma? Né? Não vai conseguir, tá? Para pensar. Então, é uma cláusula, vocês como contadores, vocês já têm aí uma dica, vamos dizer assim, né? Para vocês já orientarem os clientes de vocês na hora de montar esse contrato, né? Porque assim, na hora que a gente está montando um contrato social, é um casamento que você está registrando, tá? Você pegou duas pessoas ali, 2, 3, 4, 10 pessoas de repente até, né? Que tem uma expectativa aí muito grande de ganhar dinheiro, tá? De ficarem ricos. Então, eles muitas vezes eles estão iludidos, né? Então, eles não se... não vou usar o termo, eles estão assim, tão empolgados que eles não se ligam com os detalhes que vão fazer a diferença lá na frente, tá? Então, esses detalhes, muitas vezes, eles vão fazer toda a diferença, né? Porque se você não tem uma cláusula dessa, você tem que desembolsar aí 5 milhões de reais num patrimônio de 10, ou seja, não é que você tem 10 milhões na empresa, né? Dependendo da empresa até tem, né? Mas é que você tem um patrimônio de 10, esse patrimônio é veículo, esse patrimônio é imóvel, é estoque, tá? Esse patrimônio é duplicatas a receber, tá?
Então, a maior parte desse valor, ele não é disponível, né? Ele não está nas disponibilidades, não está ali para você ir lá e pegar e entregar, tá? Lembra quando a gente fala no comecinho, lá, né, quando a gente começa o curso, né, que fala de abertura de empresa, eu falo, olha, abra a empresa, coloquem na empresa o dinheiro que vocês nunca mais vão precisar pegar, porque se vocês precisarem pegar, vocês vão estar tirando o sangue da empresa. Então, você imagina um sócio saindo da empresa levando metade do sangue dela, tá? Na verdade, ele leva um pulmão, leva um rim, né? Entendeu? Parte o fígado no meio, pega um pedaço do pâncreas, né? Tá? E metade do sangue ainda. Então, você imagina essa empresa para sobreviver depois. É complicado. O senhor, o que você orienta? Olha, vocês podem colocar que vão ser pagos, coloca um prazo para começar a pagar no contrato e vai ser pago em 60 parcelas, por exemplo, tá? A partir de começar. Então, por exemplo, você pagaria em 60 parcelas, se for 5 milhões aí, né, dividido por 60 parcelas, daria mais ou menos o que aí? 80 mil por mês, né? Tá? 80 e poucos mil por mês. E não 5 milhões daqui a 4 meses, né? Então, para a empresa tirar, de repente, 80 mil, né? É mais fácil do que ela tirar 5 milhões, não tem nem comparação, tá? Isso precisa estar constando, né, no contrato social, tá? Bom, a razão da apuração de haveres pode ocorrer em virtude de morte de um dos sócios, né, ou da dissolução da sociedade, né? Ou seja, pode haver situações em que é necessário apurar os direitos de uma pessoa com relação à parte patrimonial. A perícia na avaliação patrimonial pode ser aplicada também na ocorrência de saída ou expulsão de um sócio da sociedade, tá? Pode também um sócio está denegrindo a imagem da empresa, né? De repente os demais sócios lá se reúnem e não, vamos tirar o fulano, tá? Deixa eu só pegar uma água aqui, peraí. Vamos lá. Conforme o Lopes né? Por meio da aplicação da perícia contábil é possível tomar conhecimento sobre o quê, né? Os créditos que o sócio tem, né? Junto da empresa, devidamente atualizados. Também os débitos que o sócio tem, tá? Então nós vamos atualizar os débitos e os créditos que porventura venha a ter, né? O valor do patrimônio líquido real da empresa, tá? Para saber qual que é a parte dele, né? E aí você soma os créditos que ele tem e diminui os débitos que ele tem também, né? As expectativas de lucros da sociedade quando ela vai continuar em funcionamento. Porque assim, ó, vamos lá. Você está na empresa hoje, tá? Você está aí. A empresa está bombando de repente. Né? O cara vai sair, ele quer sair da empresa, beleza. Não é simplesmente pagar para ele metade do que ele tem na empresa, tá? Você vai ter que pagar um pedágio, né? O que é um pedágio? Você vai pagar um valor acima, porque ele está abrindo mão também do que a empresa está ganhando, né? Tá? Não é simplesmente, você tem direito aí a metade só, ou nós somos em 4 sócios, tem 25%. Se a empresa vale 1 milhão, você tem 250 mil. Tá? Não. Mas quanto essa empresa rende? Essa empresa rende, sei lá, 100 mil de lucro por mês. Então, teoricamente, ele está abrindo mão de 25 mil que ele poderia ter também, né? Então, você tem que levar em consideração isso, tá? Se a empresa está dando dinheiro, então, como se você fosse comprar uma parte da empresa. Para pensar, você vai comprar uma empresa.
essa empresa não vale apenas aquilo que ela tem fisicamente, né? O que a gente acabou de falar na desapropriação. Ela vale também aquilo que ela gera de renda, aquilo que ela tem de capital intelectual, aquilo que ela tem de fundo de comércio e tudo mais, tá? Na verdade, tem de goodwill, né? Que é a avaliação daquilo que não está registrado no patrimônio, tá? Então, você tem que levar isso em consideração também, né? As expectativas de realização do ativo quando a sociedade vai se liquidar, tá? Ou seja, vai, no caso, se ela for se desfazer, né? Então, aí é aquela questão. Ah, eu tenho aqui uma frota com 10 caminhões, né? Ah, na contabilidade está registrado lá que cada caminhão custa 500 mil. Então, nós temos 5 milhões só em caminhão. Não. Quanto esse caminhão vale, na verdade, né? Ah, esse caminhão vale hoje 200 mil, então você não tem 5 milhões, tem 200 mil, tem 2 milhões, né? Tá? As questões abordadas são consideradas fundamentais ao que se propõe, mesmo que não sejam únicas, né? Pode haver muitas outras aí. Afinal, pode haver benefícios que tenham sido assegurados ao sócio. Os exames realizados pelo perito abordam vários fatores e devem considerar as circunstâncias de continuidade ou não da sociedade. Vamos lá. O perito, a primeira coisa que ele vai, né, numa situação dessa, é falar assim, ó, me dá o contrato social, deixa eu ver o que tem aí de cláusulas aí que vocês acordaram, né? Tá? A melhor coisa que tem é SA, né, gente? Que é SA. Quanto é que vale a sua parte? É o que você tem de ações. Tá? Então você vende no mercado e sai fora se quiser. Tá? Se você vai ganhar dinheiro ou vai perder, é problema seu. Tá? Mas nas limitadas, aí é complicado. Tá? Vamos lá. E quando é briga de família, então, hein? A apuração de haveres do sócio falecido envolve inventário, que poderá possuir diversos sentidos. Em caso de falecimento ou perda da capacidade do sócio, é importante observar a Lei 3.365, lá de 41, né, artigo 21. A instância não se interrompe. No caso de falecimento do réu ou perda de sua capacidade civil, o juiz, logo que disso tenha conhecimento, nomeará curador a lide, né, até que se lhe habilite o interessado, tá? O que ele quer dizer aqui? Vamos botar alguém para resguardar aí a demanda que está havendo, né? Até que a pessoa interessada, no caso de falecimento, ou alguém que vai assumir o lugar do outro, né? Seja habilitado a isso, tá? Os atos praticados da data do falecimento ou perda de capacidade, a investidura do curador, a lide, poderão ser ratificados ou impugnados por ele, ou pelo representante do espólio, ou do incapaz. O que é isso? O cara morreu, vamos pensar, ele morreu, tá? Vai definir aí ou um curador, né, ou vai um representante da pessoa, né, que morreu, né? Mas até definir isso, quem fica na empresa aproveita e faz mil e uma, né? Aí quem vai assumir a, a responsabilidade pelo espólio, né, pelo que está ficando aí do falecido, né? Ele pode ratificar, ou seja, concordar com o que foi feito, ou dizer que não vale nada o que foi feito, tá? Nesse período, nesse prazo, tá? Então, se o cara lá aprontou alguma, entendeu? Né, para tentar diminuir o valor da empresa, uma coisa assim, quem assume aí, ele pode identificar isso e desfazer o que foi feito, tá? Quanto possível, né? Em síntese, é necessário verificar se a organização é individual, né? Se a organização é uma sociedade de pessoas, se a organização era sociedade anônima ou sociedade de capital, tá? Eu nunca vi aqui, né? Mas nos Estados Unidos tem uma situação bem interessante de quem é dono sem aparecer, né? O que quem é dono sem aparecer é que lá existe a tal de ações ao portador, né? Então, por exemplo, a empresa abre
ações, por exemplo, mas vende tudo para uma pessoa só, tá? Essa pessoa só, o dono é quem tem as ações, o papel. Não importa quem que é, não tem nome, você entendeu? Então, tipo assim, se ele perder aquilo ali, passar para outro, né? O outro passa a ser dono, tá? Então, tem umas maracutaia que eles fazem muito grande em cima disso. Assim, maracutaia não, é um jogo lá que eles fazem, né? O dono vende para ele mesmo, né? Em forma de ações, transforma em ações e ele fica com essas ações. Então, ninguém sabe quem é o dono, tá? Uma coisa bem, bem doida, tá? Mas lá existe. Mas aqui, gente, aonde nós vamos verificar isso? Aqui, ó, no contrato social, né? É uma empresa individual? Tá? Não. É uma sociedade de pessoas? É limitada? Ou como é que é? Ou é uma sociedade anônima? Ou sociedade só de capital? Tá? Então, o contrato social é um dos primeiros ferramentas aí que o perito vai utilizar, tá? O que é inventário, né? O inventário corresponde ao processo em que se realiza um levantamento de todos os bens de um indivíduo após sua morte, tá? Mediante esse processo, são analisados, enumerados e divididos entre seus sucessores os bens que esse indivíduo possuía, tá? Não sei se vocês já falam, eu acho já, né? De todos os seus bens, você não pode abrir mão de tudo, tá? Você não pode fazer o que você quiser. Em testamento, você pode fazer o que você quiser com 50%, tá? Os outros 50%, né? Isso aqui no Brasil, tá, gente? Os outros 50% são dos seus herdeiros de direito, tá? Então, aqui no Brasil, por exemplo, você trabalha a vida inteira, os seus filhos não fazem nada, mas você não pode deixar eles fora do testamento, tá? Pelo menos a metade ali, eles vão fazer parte na divisão, tá? Então, é coisa de doido, mas tudo bem, tá? É assim que funciona aqui. Se não quiser que seja assim, você vende todos os seus bens antes de morrer, né? E leva tudo para os Estados Unidos. Aí lá você pode fazer o que você quiser com seus bens. Se você quiser deixar para o gato, para o cachorro, você pode fazer, tá? Vamos lá. Na prática, no inventário é necessário verificar, né, o contrato social e as alterações realizadas para estabelecer que a participação do sócio ocorra mediante subscrição ou ainda por integralização, as retiradas de prolabore, né, isso se o sócio tinha esse direito, é necessário verificar de quanto era, se era acreditado ou pago. Além disso, é preciso averiguar o caso de irregularidade de retenções mediante obrigações do fisco e previdenciárias, né? Então, às vezes tem ali, vai ter, né? Se for labore de retenção previdenciária e também, em alguns casos, imposto de renda, né? A estimativa do imobilizado, né, diante do mercado, referente à valorização ou à desvalorização que possa ter, né? Tipo assim, você vai avaliar o valor contábil com o valor de mercado, tá? Vamos pensar, de repente a pessoa comprou aí, tem um veículo, alguma coisa assim, né, que comprou recentemente. Então pagou caro por ele, mas, como diz, tirou da concessionária, já perde valor, né? Tá? A comparação de lucros passados com os constantes, né? Com o que está acontecendo agora. As perspectivas de lucros a valores constantes. O valor real do ativo mobilizado da organização. Se os balanços apresentam lucros e se foram pagos ou creditados. Tá? Se o sócio oferiu lucros de forma antecipada ou mediante retiradas, tá? Lembra lá dos créditos, dos débitos, tá? Tá aqui. Se o sócio emprestou dinheiro para a entidade, né? Então aqui a gente tem os débitos, né? Se ele já pegou lucro de forma antecipada, ou se ele tem crédito que ele emprestou dinheiro para a entidade, tá? Por isso que tudo tem que ser contabilizado, tá, gente?
Ah, não, empresta aí, depois me devolve, tá? Aí o cara morre, pronto, não está registrado em lugar nenhum isso, tá? Fica no prejuízo. Se os lucros foram acumulados, se houve correção de atualização com relação aos empréstimos, se houve juros sobre os empréstimos, se houve correção monetária do patrimônio líquido, se a empresa realizou reservas para contingências, se há subavaliação de estoques, ou seja, situação comum que visa reduzir lucros tributáveis, se há possibilidade de risco sobre as contas a receber, tá? Lá o provisão para crédito de liquidação duvidosa, né? Tá? O perito deve monitorar, fazer um acompanhamento das contas de capital, de empréstimos, de lucros, dos atos e fatos que ocorreram no ativo e também no passivo da entidade, tá? Então, não é, vai ganhar um dinheirinho, né, legal, mas vai ralar para ganhar esse dinheiro, né? Tá? Não é fácil, fácil assim não. Os exames não são tão simples como parecem. Os quesitos devem abranger a totalidade dos direitos, fundamentados na realidade. O exame é completo, absoluto, tá? Aqui, quando se fala em perícia, gente, quando a gente fala em auditoria, a auditoria faz lá, né, por amostragem, né? Perícia não, ela vai fazer a totalidade daquilo que você busca entender. Então, aqui no caso, se eu busco entender o patrimônio da empresa, então você vai ter que fazer um trabalho em tudo que você imaginar, tá? Você vai ter que levantar, ver se realmente o imobilizado existe, você entendeu? Pode ter coisa que está registrada no imobilizado que não existe mais. Para ver se você vai ter que ver se os percentuais de depreciação aplicados, se eles são corretos, né? Se eles representam com fidedignidade. Por isso que você que manda comparar, por exemplo, o valor do imobilizado com um valor comercial, né? Porque, tipo assim, ah, não, eu já peguei aqui um veículo, tem aqui na empresa, que tem alguns carros na empresa, já tem 5 anos, mas contabilmente eles valem zero, né? Foi depreciado 100%. Mas se você for vender um carro desse, ele vai valer alguma coisa, né? Pega um carro aí, nós estamos em 2021, um carro 2016, ele não vale alguma coisa? Lógico que vale, né? Entendeu? E se dependendo da conservação, né? Lógico. Vai valer muito ou vai valer pouco, mas vai valer alguma coisa. Nunca vai valer zero. Zero só se ele desse PT. E mesmo dando PT ainda você vende no quilo, tá? Vamos lá. Busca o exame é completo, absoluto, busca conhecer o valor da parcela relativa ao sócio falecido ou egresso, que saiu, né? Tá? Ainda quando saiu ainda, ele sabe dar dica ainda do que o perito pode ver, né? Pode cobrar algumas situações do perito aí, tá? Bom, a Lei 13.105 de 2015, né? Nos artigos 599 e 600, discorre sobre a exclusão de sócio, tá? A 305, é o Código Civil, né? Ela assegura a justa recuperação de seu capital. A apuração de haveres acontece de modo que o perito precisa buscar provas mediante as contas de capital e a conta do sócio. Na possibilidade de saída de um sócio, se a sociedade estiver em ampla prosperidade e o sócio estiver há muito tempo nela, a perícia poderá confirmar que a presença do sócio não afeta negativamente os lucros nem a ampliação patrimonial, tá? Vamos lá. Excluiu o cara falando que ele atrapalha, tá? Mas ele está lá desde o começo e a empresa está constantemente em crescimento. Quer dizer, ele não atrapalha tanto assim não, né? Tá? Porque às vezes, gente, vamos lá, se tem dois, três sócios que querem fazer coisa errada e tem um que não concorda, de repente esses três podem se unir também, tá? Para querer derrubar o outro, tá? Artigo 599, né? A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto a resolução da sociedade empresária, contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. A apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso, ou somente a resolução ou apuração de haveres. Tá? A petição inicial será necessariamente instruída com o contrato social consolidado, tá? Então, ó, lembra? A gente já começa tudo no contrato social.
A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado, tá? Quando demonstrado por acionista ou acionistas que representem 5% ou mais do capital social que não pode preencher o seu fim, certo? E os 600? A ação pode ser proposta pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade, pelos sucessores após concluída a partida do sócio falecido, pela sociedade se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores, né, na sociedade. Vamos lá. Isso aqui acontece muito, gente. Imagina que quem ficou lá para assumir o seu lugar na empresa foi um filho porra louca que você tem, você entendeu? Aí, de repente, quem está lá não vai aceitar de jeito nenhum esse elemento lá, tá? É uma situação que muitas vezes as empresas não se preparam para fazer sucessão patrimonial, né? E sucessão patrimonial é justamente isso. Não é, eu vou sair daqui e botar meu filho ficar no meu lugar. Não, você nunca sabe a hora que você pode morrer também, entendeu? E alguém tem que ficar ali, tá? Alguém vai ter que assumir seu lugar. Ou, né, é, você de repente pode, por algum motivo, vir a ter um entrevero com algum dos sócios, tá? Uma situação que aconteceu alguns anos atrás, aí, não, muitos anos atrás aí, foi, não sei se eu devo ter comentado com vocês em algum momento, foi com aquela empresa de bolachas Mabel, né? Ela era muito forte, pelo menos lá na nossa região lá, né? No centro, no sul, sudeste, ali, noroeste paulista, Triângulo Mineiro, ela era muito forte, tá? O que aconteceu? Um acidente de avião matou aí boa parte da cúpula, né? Das pessoas, dos diretores da Mabel. E ela acabou se perdendo, né? Tipo assim, as pessoas que direcionavam a empresa, né? Num dia estavam, no outro não estava mais, não existia mais, tá? Então o que acontece, né? Primeira coisa, né? A gente não se coloca todos os ovos numa cesta só. Então a partir daí isso serviu para muitos outros grupos aí empresariais, né? Quando tem que fazer viagem com diretores, né? Eles nunca viajam juntos, né? Sim. Tem que fazer uma viagem com vários diretores. Não, eles não viajam juntos, né? Viajam uma parte no avião, outra em outro e vai variando, né? Para mudar, assim, né? Para distribuir o risco, né? Tá? É igual eu já vi também famílias que fazem isso, né? Tem famílias que, tipo assim, tem pai, mãe, dois filhos ali, por exemplo, eles não viajam juntos, tá? Não entra todo mundo no avião de uma vez só. Olha, vai o pai com um filho e a mãe com outro depois, ou vice-versa, entendeu? Tá? Eles pensam, às vezes tem gente que fala assim, mas isso é bobeira, é pensar o pior. Gente, é quem pensa, tipo assim, é quem se programa, né? Quem que está pensando lá na frente, que está se protegendo de um problema muito grande que possa acontecer, né? Você entendeu? Tá? Ninguém deseja que aconteça, mas a diferença entre aqueles que sofrem e aqueles que, de certa forma, conseguem dar a volta por cima, por ter tomado uma atitude diferenciada, tá justamente em se precaver. Tá? Vamos lá. Item 4, né? Pelo sócio que exerceu o direito de retirada do recesso, se não tiver sido providenciada, né? Pelos demais sócios, alteração contratual consensual formalizando o desligamento, depois transcorridos 10 dias do exercício do direito, pela sociedade nos casos em que a lei, né, não autoriza a exclusão extrajudicial ou pelo sócio excluído. Então, todos esses aqui podem propor a ação nessas situações, tá? O cônjuge, né, ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou, poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da cota social titulada por esse sócio, tá? Ou seja, vai diminuir na parte do sócio. Por meio da perícia, o perito poderá demonstrar, né, evolução das vendas comparando-as com a moeda corrente, percentual de lucros sobre vendas, ou seja, demonstrar a expansão, né?
Progresso do lucro em valores reais, ou seja, deflacionado, já tira a inflação, né? Aumento real do ativo em moeda constante, né? Por comparações de exercícios. Crescimento do número de clientes, abertura de filiais, crescimento do número de pessoal, crescimento da renda real de pessoal por melhoria de salário dentro da empresa, né? Assim, no mercado. Ampliação do número de funções administrativas de produção, análise dos balanços que são relevantes para indicar prosperidade e eficácia das funções da riqueza, né? Em nada prejudicados pela presença de um sócio que se pretende expulsar. Então, tudo isso aí pode ser levantado aí, né, pelo perito, tá? Então, a gente fala assim, gente, contabilidade serve para quê, né? Tá? Olha aí, o que, que o perito pode levantar? Quer dizer, se você pode levantar isso num problema, num momento de intriga, de lide aí, né, de problema entre sócios, né? Por que que geralmente as empresas não têm essas informações no dia a dia, né? Tá? Será que elas usam essas informações, né? Será que elas usam a evolução de vendas que compara com a moeda, percentual de lucro sobre as vendas, né? Aquela análise, isso aqui é assim, gente, análise vertical, tá? Lá no DRE, tá? Crescimento do número de clientes, abertura de filiais. Será que eles usam a contabilidade para fazer essa análise da empresa em bons momentos, né? Ou deixa para usar a contabilidade somente quando a coisa está ruim já, tá? Ó, a exclusão do sócio pode acontecer em situações citadas na lei, né? Também pode estar prevista em contrato social, tá? Em situações em que o sócio seja diretor de uma indústria e alguns fatores sejam comprovados, por exemplo, né? O que que é isso, né? É... Vamos lá. Você tem um sócio na empresa e aí ele é responsável por uma área e você identifica que ele não está fazendo o que deveria fazer, tá? Então, mas você tem que estar previsto em contrato, põe em contrato lá, que se a pessoa não conseguir desempenhar bem as suas funções, vocês podem tirar ele da empresa, tá? Seria como se eu tivesse um empregado e eu mando embora, né? Se ele não presta, se ele não serve, tá? Então lá, quais são esses fatores que sejam comprovados aí, entendeu? Que podem, né, se estiverem previstos em contrato, tá, gente? Redução da qualidade da produção constatada mediante elevação do índice de devolução de produtos de assistência técnica, perdas que afetam a produtividade, elevação exorbitante dos custos, custo não eficaz e má qualidade, abuso de despesas de preservação por omissão de cuidados com o imobilizado técnico, grandes riscos de regressão da vida útil sobre o imobilizado por aquisição de equipamentos ultrapassados, exagero de estoque de materiais, escolha inapropriada de pessoal, tá? Então, tudo isso a gente fala, um diretor, um sócio-diretor está numa indústria. Mas a gente tem também a situação dele como financeiro, né? O que que a gente poderia ter de situação aí que não é legal para o lado de um diretor financeiro, né? Pagamento fora do período estipulado, gerando encargos financeiros, ou seja, multas de juros, né? Falta de percepção de recursos a custo reduzido, né? Essa percepção significa você conseguir, né, receber, pegar recursos aí no mercado com custo reduzido, ou seja, você vai lá e pega, né? Se falta isso, você pega custos elevados aí de qualquer forma, né? Multas fiscais devido à falta de controle contábil, pagamento de taxas exageradas de juros, sem pesquisar a existência de outras menores, descuido no recebimento de contas a receber, atrasos relevantes do registro contábil e inexistência de declarações de balanço, declarações fiscais irregulares ou fora do prazo, ineficiência na comprovação dos pagamentos, tá? Aqui a gente colocou o financeiro, mas pode ser o diretor da empresa ali, tá? Você imagina que vocês fazem uma sociedade, né? E aí deixa um de vocês para poder tocar a empresa. E o cara apronta essas coisas aí, entendeu? Então, eu falo assim, opa, peraí, né? O cara tá aprontando para cima de nós. Se tá aprontando para cima de vocês, né? Então é melhor, de repente, dar um jeitinho aí de sacar ele, tá? Se a casa é mal assombrada, quer dizer que o fantasma é incompetente? Hashtag entendeu?
Sei não. Quer dizer que ele é bem competente, professor. Oi? Quer dizer que ele é bem competente. Se ela é mal assombrada, ela tinha que ser bem assombrada, né? Se ela é bem assombrada, o fantasma é competente. Se ela é mal assombrada, mal no sentido de fazer correto ou não, você entendeu? É que fica assim, uma analogia bem interessante, porque te leva a pensar, né? Ah, não, mas uma casa mal assombrada quer dizer que tem fantasma, né? Mas aqui a gente traz não falando dentro da empresa, né? Se a empresa é mal conduzida, né? É porque o diretor é incompetente, né? Se o sócio atuar como diretor financeiro, poderá ter que assumir algumas responsabilidades, né? Essas podem estar previstas no contrato social. Peraí, voltei ou fui para frente? Aqui foi. Continua. Pagamento mensual do período estipulado gerando encargos financeiros. Não, é a mesma coisa. Tô ficando doido. Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V doido aqui. Na verdade, era para vir só essa outra figurinha aqui. Vamos lá. Se você acha que custa caro um bom profissional, é porque não faz ideia de quanto custa um incompetente, tá? Então, a frase que o cara fala assim, ó, quando você capacita um funcionário, ele quer sair da empresa, né? O duro é aquele que você não capacita e não quer sair da empresa, tá? Mais ou menos assim, tá? Ok? Pessoal, nós estamos com uma atividade lá no portal para vocês, daquele mesmo estilo, tá? Só que só tem 8 questões dessa vez, tá? Não tem 14, não. Judiei de vocês demais, não. Que hora que a gente começa? Agora são 20h20. #preguiça. Que hora que a gente termina e encerra ela? 10. Dá tempo? Tem que dar, né? O outro dia deu tempo de fazer 14, fazer 8 hoje. Deixa eu abrir essa atividade para vocês, tá? Tá lá no encontro 10, tá lá naquela negócio de aprimoramento lá no final lá, tá? Deixa eu abrir aqui. Vocês vão achar lá, aprimorando seu conhecimento. Lá dentro está essa atividade de aprimoramento, tá? Deixa eu só... Calma que ela não tá fechada ainda. Espera aí que eu vou abrir. Vamos abrir agora às 20h20. E vamos fechar ela às 22h0. Encontro 10, aprimorando seu conhecimento. Então, já tá, ó. Tá abrindo agora, 7 de maio, às 20h20. Fechando daqui a pouco, 7 de maio, às 22h. Deixa eu só ver aqui, gente. Só ver cadê? O professor liberou uma atividade agora. Será que não vai demorar no Matheus? Vai demorar no Matheus ainda? Para fazer até às 10h da noite. Falar nada pra vocês não, hein?
Uhum. Mas vocês não, hein? Rapaz, Tá vendo? Tá vendo? Vai tá ser vendo? uma, duas, três, não tô estourando. Tô valendo 50 pontos só. Hã? Não vale só 50, não, vale 400, Tô viu? pelo teu celular, então. Ai, não estou sentindo falta de você. Gente, ó, pra semana que vem, provavelmente não vão ter uma atividade aí valendo aí para finalizar. Uns 900 pontos, tá? Pra gente já finalizar tudo aí, a nossa parcial. Então, eu quero fechar as parciais toda semana que vem. Então, provavelmente a gente vai ter uma atividade valendo 900 pontos aí na semana que vem, tá? Que aí a gente fecha os 2.500. Porque na outra semana eu não vou dar nada, porque vocês vão estar de semana de proficiência, né? Então vocês vão estar preocupados com outras coisas, não quero atrapalhar a vida de vocês, não, tá? E depois na outra já, se eu não me engano, não, a oficial nossa é dia 4, 6. É 4, 6, tá? Tem dia 28. Depois a gente faz uma revisão aí, se for o caso. Alguma dúvida? Não, professor. Nenhuma? Então, bora arrochar lá. Qualquer dúvida, eu tô por aqui, tá? Tá bom. Está bom, então. Boa noite, senhor. Boa noite, boa diversão lá e